Retrato da Vovó apresenta. Hoje iremos contar a história da construção do Titanic de 1909 a 1911. O nome Titanic foi inspirado nos poderosos titãs da mitologia grega. A construção do navio ocorreu em Belfast, na Irlanda, como parte do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. O RMS Titanic foi o segundo de uma série de transatlânticos conhecido como a classe Olympic. O primeiro foi o RMS Olympic e o terceiro foi o HMHS Britannic. A construção do Titanic começou em 1909 e foi concluída em 1911. Este majestoso navio foi projetado para ser uma obra-prima de engenharia com características inovadoras e luxuosas que o tornaram um símbolo de prestígio e avanço tecnológico da época. Sua construção foi realizada pelos renomados estaleiros Erland & Wolff, que empregaram milhares de trabalhadores habilidosos durante o processo. Com uma equipe dedicada e utilizando técnicas de construção naval avançadas da época, o Titanic começou a ganhar forma e se transformar numa das embarcações mais grandiosas e imponentes já criadas. A cada etapa da construção, o Titanic ganhava vida, com suas imponentes dimensões e elegâncias deslumbrantes. Os engenheiros e construtores trabalharam meticulosamente para garantir que cada detalhe estivesse de acordo com os mais altos padrões de qualidade e segurança. O Titanic estava equipado com 3 motores principais, 2 motores a vapor alternativos de 4 cilindros e expansão tripla e uma turbina Parsons de baixa pressão, posicionada centralmente, cada um acionando uma hélice. O Britannic, originalmente planejado para ser chamado de Gigante, foi projetado para ter um comprimento superior a 300 metros. Eles eram, de longe, os maiores navios da frota da White Star Line, uma companhia de navegação britânica que contava com 29 navios a vapor e concursos em 1912. A empresa decidiu modernizar sua frota, principalmente em respostas aos gigantes da Cunard, além de substituir seus navios mais antigos, ainda em serviço, o RMS Teutonic de 1889 e o RMS Majesty de 1890. A ponte e a casa do leme estavam localizados na extremidade dianteira do navio, em frente aos alojamentos do capitão e dos oficiais. A ponte estava posicionada 8 pés, 2,4 metros, acima do convés, permitindo o controle do navio durante as manobras de atracação. A casa do leme ficava dentro da ponte.
entrada para a grande escadaria da primeira classe e o ginásio estavam localizadas no meio do navio, juntamente com o teto elevado do salão da primeira classe. Na parte traseira do convés encontrava-se o teto da sala de fumantes da primeira classe e a entrada relativamente modesta da segunda classe. Esses detalhes de design refletiam a disposição estrutural e as diferentes áreas de acesso para os passageiros a bordo do Titanic. O Titanic estava equipado com uma propulsão poderosa, consistindo em 3 motores principais. Essa configuração incluía 2 motores a vapor alternativos de 4 cilindros com expansão tripla, juntamente com uma turbina Pearson de baixa pressão posicionada centralmente, cada um acionando uma hélice. Os 2 motores alternativos combinados tinham uma potência impressionante de 30.000 cavalos, equivalente a 22.000 kW, enquanto a turbina a vapor produzia uma saída de 16.000 cavalos, equivalente a 12.000 kW. Essa combinação de motores foi utilizada anteriormente pela White Star Line em outro transatlântico, o Laurent, e provou ser um grande sucesso. Ela proporcionou uma excelente combinação de desempenho e velocidade. Os motores alternativos, por si só, não eram capazes de impulsionar um transatlântico da classe Olympic na velocidade desejada, enquanto as turbinas eram poderosas o suficiente, mas causavam vibrações desconfortáveis. Esse problema já havia sido enfrentado pelos navios da Cunard Line, como o Lusitânia e o Mauretânia. A escolha da combinação de motores do Titanic buscou o equilíbrio ideal entre potência e conforto para os passageiros a bordo. A White Star Line estava determinada a oferecer uma experiência de viagem excepcional, garantindo um desempenho eficiente e suave do navio. Sem abrir mão da velocidade, essa decisão foi um aspecto crucial no projeto do Titanic, assegurando sua posição como uma das embarcações mais avançadas e imponentes do seu tempo. O Titanic afundou em 15 de abril de 1912 após colidir com iceberg durante sua viagem inaugural de Southampton, na Inglaterra, para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Dos estimados 2.224 passageiros e tripulantes a bordo, mais de 1.500 morreram, tornando-se o naufrágio mais mortal de um único navio até então. Continua sendo o naufrágio mais mortal em tempos de paz de um superliner ou um navio
de cruzeiro. O desastre chamou a atenção do público, forneceu um material fundamental para o gênero de filme de desastre e inspirou muitos trabalhos artísticos. Retrato da Vovó. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.